Israel intensificou hoje os bombardeios no norte da faixa de Gaza e acusou o grupo terrorista Hamas de impedir que civis deixem a região. Desde o sábado passado, o conflito já matou mais de 2.200 pessoas no território, segundo a autoridade palestina. Em Israel, os ataques deixaram 1.300 mortos. O prazo dado por Israel para a retirada de civis do norte da faixa de Gaza, que terminava ontem, acabou sendo estendido até às 10 da manhã no horário de Brasília, 16 horas no horário local. Minutos antes, os ataques já tinham começado a se intensificar. Israel atendeu ao pedido de hospitais e organizações humanitárias para permitir um número maior de deslocamentos e a remoção de mais feridos. Mesmo assim, 2 dos maiores hospitais de Gaza declararam que não teriam condições de retirar os pacientes, por falta de lugares no sul que pudessem recebê-los. A direção do maior deles, o Al-Quds, disse que 35 mil refugiados palestinos estão lá. A ONU fez um apelo a Israel para que proteja os civis que permaneceram abrigados nos prédios das Nações Unidas em Gaza por opção ou por não terem conseguido sair. No início da noite, hora local, Israel repetiu o aviso com mais urgência. Num pronunciamento transmitido para Gaza, o comandante da Marinha de Israel avisou os moradores a deixarem o norte de Gaza imediatamente, porque os ataques serão ampliados e intensificados. O comando militar israelense disse que um bombardeio matou um dos comandantes do Hamas, Ali Qadi, que teria chefiado os ataques ao sul de Israel. Ontem, um comboio que partia da cidade de Gaza foi atingido por uma explosão na principal estrada para o sul. Ainda não há número oficial de mortos. As agências de notícias internacionais dizem que pode chegar a 70. Durante a madrugada, paramédicos que socorriam feridos acabaram eles mesmos atingidos por outro bombardeio. Segundo o Ministério da Saúde palestino, 28 profissionais de saúde morreram em uma semana de combates. O diplomata norueguês Jan Egeland, que participou dos acordos de paz de Oslo, disse que entende o direito de Israel de se defender, mas que os terroristas são homens adultos e não mulheres e crianças. O porta-voz militar de Israel, Richard Echt, respondeu que o país age dentro da lei internacional. Echt diz que Israel não está colocando ninguém em caminhões à força, que tem certeza de que os civis encontrarão abrigo no sul da faixa de Gaza. O porta-voz responsabilizou o Hamas por dificultar a saída dos civis. As forças de defesa de Israel divulgaram imagens que afirmam mostrar bloqueios impostos pelo Hamas na estrada para o sul. Em outra foto, uma longa fila de carros parados. Hoje, num pronunciamento, o chefe da ala política do Hamas, Ismail Haniyeh, exilado no Catar, agradeceu o apoio do Egito, mas declarou que nenhum palestino deixará Gaza, sem explicar exatamente se isso significa uma ordem para impedir a saída. O Hamas declarou que nas últimas 24 horas mais 9 reféns teriam morrido em bombardeios israelenses, mas não apresentou provas. No total, já seriam 22 reféns mortos Gaza. Os militares de Israel dizem que 126 israelenses foram levados para Gaza depois do ataque dos terroristas do Hamas. Hoje, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitou pela primeira vez a região dos atentados. Ele estava nos kibbutz de Be'eri e de Kfar Aza, cenários de alguns dos piores ataques dos terroristas, onde centenas de moradores foram brutalizados. Netanyahu também esteve na região onde as tropas israelenses estão estacionadas ao redor de Gaza. Conversou com os soldados e perguntou a vários deles se estão prontos para a próxima fase da operação. 279 militares morreram nos ataques de sábado passado. Enquanto tropas reforçam o contingente militar, israelenses demonstraram apoio aos soldados. As forças de segurança israelenses avisaram no fim do dia que estão preparando uma grande ofensiva pelo ar, por terra e pelo mar. Enquanto isso, no sul de Israel, as sirenes voltaram a tocar. Um morteiro atingiu uma escola em Sderot, sem deixar feridos. Ao norte, na fronteira com o Líbano, o Hezbollah voltou a lançar morteiros contra posições do exército de Israel.
Soldados israelenses responderam e alertaram que vão considerar o governo do Líbano responsável pelos ataques do grupo extremista. Moradores de 4 kibbutzim na região foram instruídos a buscar abrigo por causa dos bombardeios. Israel também bombardeou alvos na Síria, depois que 2 foguetes foram disparados no país vizinho. Em Tel Aviv, uma manifestação reuniu centenas de pessoas em frente ao Ministério da Defesa. Muitos cobravam mais ação do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A Rua Kaplan, aqui é onde aconteciam os protestos contra a reforma do judiciário do Benjamin Netanyahu até antes da guerra. E agora, hoje, ela foi tomada por todas essas famílias aqui, essas famílias que estão exigindo que o governo se concentre em trazer os reféns de volta de Gaza. Na parede, dezenas de fotos e nomes. Margalit, 78 anos. Emma e Julie, 3 anos. Amélia, 5 anos e Ariel, 26. Haim, 79 anos. Aviv, 2 anos. Todos levados pelos terroristas do Hamas. Então aqui a gente consegue ver os recados que as pessoas estão trazendo, as fotos dos familiares delas, dos reféns que foram levados para Gaza. E aqui a gente pode ver esse recado. Traga nossas crianças de volta para casa. Ron teve um amigo e o filho dele levados pelos terroristas. Ele pede que o governo priorize a libertação dos reféns e só depois resolva o enfrentamento com o Hamas. Arvital diz que o tio foi assassinado e a tia, de 72 anos, foi sequestrada. Ela tem diabetes. A irmã, Einav, faz um apelo para que o mundo inteiro ajude os parentes e as crianças a voltarem para casa. O presidente Lula falou hoje com os presidentes da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, e do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, para tratar da saída de brasileiros da faixa de Gaza. Um grupo conseguiu chegar perto da fronteira com o Egito. Era o começo da manhã na faixa de Gaza e já estava tudo pronto para uma viagem muito esperada. A escola católica em que o grupo estava, 8 adultos e 11 crianças, fica no norte, na área que Israel avisou para a população civil deixar. A primeira previsão era de partida ao meio-dia, horário local. Pouco antes das 6 da manhã, hora local, meia-noite aqui no Brasil, a representação diplomática brasileira na Cisjordânia mandou um alerta. Aguardem e não saiam até termos autorização, para a segurança de todos. Perto de meio-dia, outra mensagem do embaixador Alessandro Candeias. Israel fechou a janela que estava aberta hoje à tarde e recomendou que ninguém saísse por hora. Por enquanto, não podemos partir. Sei da frustração, que é nossa também. O chamado que todos queriam receber veio a 1h14 da tarde. Entrem no ônibus agora. Vocês vão para Khan Yunis. A Shared, que mostramos ontem com muito medo da situação na escola, gravou um vídeo pouco antes da saída. Já estamos no ônibus. A gente vai para uma cidade que se chama Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. Outros passageiros registraram a viagem. O Itamaraty disse que a decisão de retirar o grupo naquele momento foi tomada porque havia a informação de que um prédio vizinho à escola seria bombardeado em breve e que passou às forças de defesa de Israel o número da placa, o trajeto e a lista de passageiros, para evitar que o ônibus fosse bombardeado. A viagem de 25 quilômetros para Khan Yunis durou cerca de 40 minutos. Inicialmente, por causa das condições da estrada e de bombardeios, o tempo previsto era de 2 horas. Outros 12 brasileiros já estavam na cidade desde os últimos dias. O grupo da escola foi para o prédio onde uma dessas famílias brasileiras mora. Rafah, o único acesso ao Egito, fica a 16 quilômetros dali. Mas, horas depois, o Itamaraty informou que alugou uma casa na cidade de Rafah, a uma distância a pé da passagem em direção ao Egito, e transferiu novamente os brasileiros que estavam na escola. O outro grupo continuou em Khan Yunis.
Rafah já está lotada de cidadãos de outras nacionalidades, principalmente americanos. Segundo o embaixador do Brasil na Cisjordânia, havia um plano de formar um comboio internacional para cruzar a fronteira, do qual o ônibus brasileiro faria parte. E esse plano foi cancelado por Israel. Alessandro Candeias disse que ainda não está claro se a travessia será no domingo ou na segunda. Israel afirma que qualquer movimentação tem que ser coordenada. O professor Guilherme Casarões, cientista político, especialista em relações internacionais, explica que o Egito, uma nação árabe, quer evitar que integrantes do Hamas aproveitem a abertura da fronteira para entrar no país. Eles têm muito cuidado ao abrir essa fronteira para não deixar pessoas indesejadas, membros do Hamas infiltrados, por exemplo, entrarem no território egípcio, e isso gerou um embaraço grande para a diplomacia brasileira, que vem tentando, com todos os esforços possíveis, repatriar esses brasileiros, e o primeiro passo seria justamente tirá-los da faixa de Gaza nesse momento. O corredor humanitário seria a melhor resposta coletiva à saída de nacionais, geralmente de dupla nacionalidade, palestinos e de outros países, pela faixa de Gaza. Quando autorizados a sair de Gaza, os brasileiros deverão ser levados para o aeroporto de Al-Arish, cidade egípcia que fica a 53 quilômetros da faixa de Gaza. É lá que o avião da Presidência da República irá buscá-los para trazê-los ao Brasil. O avião está em Roma, aguardando autorização para o deslocamento. A duração do voo de Roma a Al-Arish é de 3 horas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue acompanhando a situação no Oriente Médio. Ele, que se recupera de cirurgias, falou hoje com os presidentes da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, e do Egito, Abdel Fattah al-Sisi. Lula busca apoio para a saída dos brasileiros da faixa de Gaza. Em nota sobre a conversa com a Autoridade Palestina, o governo afirmou que Lula lembrou o reconhecimento brasileiro do Estado palestino, expressou preocupação com os civis na região e o bloqueio de ajuda humanitária, condenou os ataques terroristas contra civis em Israel, reforçou a importância de um corredor humanitário e a libertação imediata de todos os reféns. Lula também disse que os inocentes em Gaza não podem pagar o preço da insanidade daqueles que querem a guerra. De acordo com o Planalto, Lula e Abbas reafirmaram a importância da busca por uma solução política e pela paz para a região. E o presidente brasileiro ressaltou a disposição do Brasil em ajudar na busca da paz. Em relação à conversa com o Egito, o Planalto afirmou que os dois presidentes concordaram com a urgência de se permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza, que o Brasil deve enviar, entre outros itens, kits de medicamentos. E no exercício da presidência do Conselho de Segurança da ONU, manterá a atuação incansável para evitar um desastre humanitário ainda maior e o alastramento do conflito. Desde o início da guerra, 701 brasileiros já foram trazidos de Israel em aviões da Força Aérea Brasileira. Mais um voo chegou de madrugada no Rio. Priscila recebeu a filha mais nova, de 15 anos. É muito ruim estar lá e ouvir as coisas, bombas. A mais velha quis permanecer em Israel. Essa já está lá há bastante tempo e serviu o exército e ficou por escolha, pedindo muita luz, não só para o povo judeu, para Israel, mas também para o povo palestino, que sofre com isso. Esse casal deixou para trás uma lojinha e a família para tentar seguir com uma gravidez tranquila. Eu só consegui pensar no meu bebê e falei para o meu marido, infelizmente a gente tem que ir embora daqui. No voo também vieram turistas. Foi 8 vezes descendo para o bunker. E foi bem desesperador por ser a nossa primeira vez, então era pura incerteza, o que gera o puro desespero. É muito bom estar de volta, o acolhimento que o governo deu pra gente realmente foi muito bom. Amanhã, mais um voo da Força Aérea Brasileira chega ao Rio trazendo repatriados de Israel. O grupo de 215 pessoas embarcou pouco antes de meio-dia em Tel Aviv. O avião deve pousar de madrugada no aeroporto internacional. Graças a Deus está no Brasil. Tá em segurança.
torcer para que tudo se resolva da melhor maneira possível por lá. Autoridades internacionais aumentaram a mobilização pelo fim do conflito e pediram urgência para liberar a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. A Organização Mundial da Saúde informou que um avião carregado de suprimentos médicos desembarcou hoje no aeroporto de Al-Arish, no norte do Egito, e deve ser distribuído aos palestinos assim que a passagem de Rafah for liberada. O rei Abdullah da Jordânia, que ontem se encontrou com o secretário de Estado americano, começou hoje uma viagem por capitais europeias em busca de apoio para tentar intermediar o fim do conflito. Em viagem oficial à China, o chefe da diplomacia europeia pediu o fim dos bombardeios. Ele declarou que Israel tem o direito de se defender dos ataques que está sofrendo, mas que qualquer direito tem limite, e que esse limite são as leis internacionais e humanitárias. Em várias cidades da Europa, como em Frankfurt, na Alemanha, houve demonstração de apoio a Israel. Milhares de pessoas também saíram às ruas em manifestações pró-Palestina, como em Londres. Aqui no Reino Unido, o governo lembrou que as manifestações são livres, mas que a incitação à violência e ao ódio racial é crime. A ministra do Interior declarou tolerância zero a comportamentos antissemitas e a glorificação de grupos terroristas como o Hamas. O comandante da polícia, que reforçou a segurança nos protestos de hoje, disse que em Londres não há espaço para o ódio. A Alemanha baniu protestos que celebrem atividades de grupos terroristas ou que possam causar desordem pública. Na França, que tem as duas maiores comunidades judaicas e muçulmanas da Europa, o governo proibiu qualquer tipo de manifestação pró-Palestina, por temor que confrontos possam fugir do controle e também para impedir qualquer possibilidade de surgimento de uma onda antissemita no país. O governo mobilizou hoje mais de 7.000 agentes para reforçar a segurança nacional depois do ataque terrorista de ontem, em que um rapaz invadiu uma escola e matou a facadas. Hoje, um alerta de bomba esvaziou o Museu do Louvre, na capital francesa. A área foi completamente cercada pela polícia. O mesmo aconteceu no Palácio de Versalhes e na estação ferroviária Gare de Lyon, em Paris. O secretário de Estado americano está no Oriente Médio para discutir o conflito entre Israel e Hamas. No Líbano, uma multidão foi ao enterro do corpo de um jornalista da agência Reuters, morto ontem na fronteira com Israel. Centenas de pessoas compareceram ao funeral do jornalista Issam Abdallah. Familiares, amigos e colegas carregaram o caixão envolto numa bandeira do Líbano. Ontem, Abdallah estava com outros jornalistas trabalhando perto da vila de Alma al-Shab, no Líbano, perto da fronteira com Israel. Ali, israelenses e o grupo militante Hezbollah trocavam tiros. Um colega de Abdallah contou que estavam filmando mísseis lá em Israel quando um deles atingiu o jornalista enquanto ele transmitia o sinal ao vivo. O exército israelense afirmou hoje estar investigando a situação. A agência de notícia Reuters, onde Abdallah trabalhava, disse que não pôde confirmar se os mísseis vieram mesmo de Israel. O Líbano afirma que vai submeter uma reclamação formal para o Conselho de Segurança da ONU e culpou Israel pela morte do jornalista. O Brasil preside o Conselho de Segurança da ONU nesse momento e redigiu este documento, ainda preliminar, para ser uma declaração conjunta sobre a guerra. Nele, condena o que chama de ataque terrorista do Hamas, exige a abertura de corredores humanitários e o restabelecimento da energia elétrica, água, comida, tudo o que é necessário para a sobrevivência de civis na faixa de Gaza, e pede o cessar-fogo imediato.
O próximo encontro do Conselho de Segurança é na semana que vem. Hoje, o presidente Joe Biden falou no telefone com os líderes de Israel e da Autoridade Palestina. Biden afirmou que também está em contato com a ONU e com governos do Egito e da Jordânia para facilitar a chegada de ajuda humanitária. Ele enviou o principal diplomata americano ao Oriente Médio para confirmar o apoio dos países vizinhos. Anthony Blinken encontrou o ministro das Relações Exteriores saudita e também o presidente dos Emirados Árabes, Sheikh Mohammed, em Abu Dhabi. Pediu a proteção dos civis na iminência de um ataque israelense por terra. O chanceler do Irã foi a Beirute e alertou: se Israel continuar a atacar Gaza, a guerra vai se expandir para todo o Oriente Médio. Depois encontrou o líder político do Hamas no Catar. Hoje, o jornal The New York Times revelou mais detalhes do ataque do Hamas no sábado. De acordo com o jornal, Israel encontrou documentos de outubro de 2022 com um plano de ataque. Ou seja, ele já estaria sendo elaborado há pelo menos um ano. O Hamas usou drones para destruir torres de comunicação na fronteira, o que possibilitou que 2.000 integrantes do Hamas saíssem de Gaza e atacassem 15 cidades e vilas israelenses antes da chegada dos reforços. A ordem, de acordo com o jornal, era matar o número possível de civis. A reportagem revela que um dos grupos saiu em 5 motocicletas, com 2 atiradores em atirando contra israelenses. 15 quilômetros à frente, encontraram uma base militar sem vigia no portão. Um dos soldados do Hamas, segundo o jornal, tinha um mapa detalhado da base militar. Foi através desse mapa que encontraram uma porta destravada para o centro de inteligência da base. Assassinaram soldados que se escondiam embaixo da cama. A velocidade, precisão e escala do ataque do Hamas colocou as forças israelenses em desordem. E os civis tiveram que ficar por horas, cada um por si. Israel afirma que, depois de a guerra acabar, vai investigar como conseguiram tantas informações. O ataque terrorista do Hamas na semana passada aconteceu em um momento em que Israel se aproximava diplomaticamente de países árabes e expôs uma disputa antiga de influência política e militar na região. O conflito é entre Israel e o Hamas, o grupo terrorista que controla a faixa de Gaza. Mas há mais envolvidos. Leila Farsak, professora de ciência política da Universidade de Massachusetts, afirma que há questões além da faixa de Gaza, território palestino sob cerco israelense. O Hamas sabia que depois dos ataques a resposta militar israelense seria enorme e um poder de fogo muito maior. Então por que o Hamas decidiu atacar Israel agora? Por que agora? Porque Israel está para normalizar relações com a Arábia Saudita. E o Hamas está basicamente dizendo: não dá para os países árabes ficarem em paz com Israel enquanto a gente segue preso aqui, disse a professora. Ela ressalta que essa é uma das hipóteses por trás do ataque terrorista do Hamas. O mundo árabe e o mundo muçulmano apoiam a causa palestina, defendem que palestinos tenham um país próprio. Dos últimos anos, um esforço diplomático mediado pelos Estados Unidos tem aproximado países árabes de Israel. Em setembro de 2020, o primeiro acordo foi assinado. Emirados Árabes Unidos e Bahrein estabeleceram relações diplomáticas com Israel. 3 meses depois, foi a vez de Marrocos. Em fevereiro de 2023, o Sudão reconheceu o Estado de Israel e passou a receber ajuda financeira dos Estados Unidos, que retiraram o país africano e de maioria muçulmana da lista de financiadores do terrorismo. Mas o acordo de maior impacto vinha sendo costurado nos últimos meses com a Arábia Saudita, principal potência econômica do mundo árabe e um dos maiores produtores de petróleo do planeta. Semanas atrás, o ministro das Comunicações de Israel, Shlomo Karhi, postou uma foto na Arábia Saudita fazendo orações de uma festividade judaica. A aproximação de Israel com os sauditas incomodou palestinos e, mais ainda, o Irã, o principal inimigo de Israel e que disputa, com a Arábia Saudita, influência e o domínio do Oriente Médio. O Irã apoia o Hamas e também o Hezbollah, grupo extremista e que tem um braço político no Líbano.
Os Estados Unidos não têm provas do envolvimento iraniano, mas a inteligência americana considera o país cúmplice dos ataques terroristas de sábado por ter, durante anos, apoiado o Hamas com treinamento, logística e armas. O Irã nega participação nos ataques. Os Estados Unidos apoiam Israel, política, militar e financeiramente. Já as outras duas potências mundiais tentam permanecer neutras. China e Rússia, que reconhecem o Estado palestino e mantêm relações com Israel, condenaram a violência, mas não diretamente o Hamas. Segundo a professora, a única certeza hoje é de que o cenário vai mudar. Haverá pressão para negociação e alguma forma de solução. O fim do controle israelense sobre Gaza? Eleições? O envio de tropas internacionais? Não sabemos. Mas sabemos que, assim como na guerra do Yom Kippur, em 1973, a dinâmica na região vai mudar. Amanhã, no Fantástico, a cobertura especial da guerra no Oriente Médio. A seguir, o Exército apura o sumiço de 21 metralhadoras de um quartel na Grande São Paulo. Um inquérito policial militar investiga o desaparecimento de 21 metralhadoras que estavam no quartel do Exército em Barueri, na Grande São Paulo. O Exército diz em nota oficial divulgada hoje que uma discrepância no controle apontou o sumiço de 21 metralhadoras, 8 calibre 7.62 e 13.50, uma das mais potentes armas de guerra, capaz de 600 tiros por minuto e com alcance de mais de 3,5 km. Serve para defesa terrestre, aérea e naval. Mas isso quando está nas mãos das tropas de segurança. É preocupante que a gente tenha essa quantidade de armas, é possivelmente o maior desvio de armas do Exército desde 2009. Só há um destino possível para desvios como esse, que é para a mão do crime organizado. Segundo a nota do Exército, armamentos inservíveis que foram recolhidos para manutenção. O Comando Militar do Sudeste diz também que foram tomadas as providências administrativas para apurar as circunstâncias do fato e instaurado um inquérito policial militar. Explicou ainda que as armas estavam no Arsenal, uma unidade de manutenção responsável por iniciar o processo de desfazimento e destruição dos armamentos que tenham sua reparação inviabilizada. Desde que foi dada a falta das armas numa inspeção no Arsenal de Guerra de São Paulo, no último dia 10 de outubro, a tropa de 480 homens foi aquartelada com ordem de prontidão, ou seja, não pode deixar o quartel. O Comando do Sudeste diz que os militares não estão presos, apenas alojados e recolhidos para serem ouvidos, e que isso é fundamental para a investigação. Geralmente esses desvios já são feitos com o comprador em vista. A gente espera que essas armas possam ser recuperadas rapidamente, porque o prejuízo desse tipo de arma na mão do crime é difícil até de mensurar. A chuva trouxe alívio para moradores do Amazonas e ajudou a reduzir a densa fumaça que cobriu Manaus e a região metropolitana nos últimos 3 dias. Nas 2 primeiras semanas do mês, o estado já teve quase 3.000 focos de queimadas, quase o dobro do registrado em outubro do ano passado. Vamos ver como fica o tempo amanhã. Boa noite, Jaqueline. Oi, Ana Luísa. Boa noite para você, para o Elter e boa noite para vocês também. Amanhã deve chover em quase todo o país. Em grande parte da região norte, centro-oeste, sudeste, sul e em algumas áreas do nordeste. Como não tem um sistema ativo, a formação de nuvens de chuva vai depender da combinação entre calor e umidade. E onde houver a maior concentração desses fatores, a chance de chover forte aumenta. São essas áreas brancas na imagem do satélite. Previsão de pancadas isoladas em Cuiabá, Palmas, Teresina e Manaus, com máximas de 39, 37 e 35 graus. Pode chover também em Fortaleza, Recife e Salvador, com temperaturas em 32, 31
e 29 graus. Volta a esquentar em parte do centro-sul. No Rio, máxima de 28 graus e tempo firme. São Paulo e Porto Alegre, 26, com sol e chuva mais localizada. Em Florianópolis, 22. Em São Joaquim, na Serra Catarinense, mais cedo, a temperatura ficou perto dos 5 graus positivos e teve até geada em plena primavera. Foi uma alta pressão de origem polar que escapou e trouxe o ar mais frio para o sul. Ela já se afastou. Só que na segunda-feira, uma nova frente fria vai se aproximar da região, trazendo chuva. Pode chover até 120 milímetros durante a semana que vem. E no sudeste, até 80 milímetros e vai ter queda de temperatura. Ana Luísa, Elter, bom domingo para vocês. Para você também, Jaqueline. Obrigado. Boa noite. Olha, agentes do IBAMA apreenderam equipamentos usados no desmatamento ilegal no interior de Goiás. A operação durou a semana toda. A devastação atingiu quase 10 mil hectares de cerrado, uma área maior que a cidade de Vitória. As marcas no solo do pneu dos tratores, demonstrando que foi bem recente. O estrago aqui foi grande e o que impressionou os fiscais é que esta destruição estava acontecendo dentro de uma área de reserva legal, ou seja, deveria estar totalmente protegida. O flagrante foi na área de preservação ambiental Nascentes do Rio Vermelho, que abrange 4 municípios do nordeste de Goiás. Em algumas fazendas, dentro da área de proteção, os fiscais encontraram máquinas ainda em campo, devastando a mata nativa. 4 tratores foram apreendidos durante a operação. Entre as árvores derrubadas estão pés de pequi, ipês e aroeiras, típicas do cerrado. Ela é uma parte da propriedade que ela tem que ficar para proteção, para ser refúgio de fauna, para refúgio de biodiversidade, para corredor para animais silvestres, para manutenção das espécies vegetais, né? Então é uma área que o proprietário ele não pode fazer a exploração dela. Nesta outra faixa de terras, a fiscalização encontrou madeira cortada e fileiras de troncos e galhos queimados. A suspeita é que, mesmo sem autorização, a área estava sendo transformada em pasto. O processo de supressão de vegetação ele tem etapas, né? O infrator ele promove a queima para fazer um raleamento aí da vegetação, ele promove a derrubada com o correntão da vegetação, colocar fogo para diminuir esse material e aí ele começar na 4ª etapa, que é a alteração do solo com o calcário, com as sementes para o gado entrar a posteriori. As operações do IBAMA são para tentar frear esta destruição. Assim como a Mata Atlântica, a Mata Amazônica, o cerrado tem uma importância fundamental para a nossa sociedade e para a recarga das águas. Ninguém foi preso. O IBAMA autuou os donos das fazendas em 6 milhões de reais. A seguir, a seleção brasileira faz o primeiro treino no Uruguai para o jogo de terça-feira pelas eliminatórias. A seleção brasileira masculina de futebol realizou hoje o primeiro treino em Montevidéu. Na terça, o Brasil enfrenta o Uruguai pelas eliminatórias da Copa. Fernando Diniz falou bastante nesse primeiro trabalho. Em campo, apenas os reservas. Os titulares só participaram do início, que foi fechado para os jornalistas. O lateral direito Emerson Royal foi convocado ontem e já treinou. Ele e Ian Couto disputam a posição do Danilo, que se machucou contra a Venezuela e não está mais com o grupo. Essa mudança talvez não seja a única na equipe. O volante Casimiro, com dores no tornozelo direito, está em observação e passou a ser dúvida para enfrentar o Uruguai. Outra baixa pode ser o zagueiro Nino, que torceu o joelho esquerdo e vai ser examinado. Nos 2 últimos jogos, contra o Peru e contra a Venezuela, os atacantes passaram em branco. Os gols foram marcados por zagueiros após cobranças de escanteio. Em Lima, no mês passado, Marquinhos deu a vitória para a seleção. Quinta-feira, em Cuiabá, foi a vez de Gabriel Magalhães praticamente repetir o lance. Nesse empate por 1-1, Richarlison foi titular e chegou a 5 partidas pelo Brasil sem balançar as redes. Gabriel Jesus entrou e hoje ganhou a atenção especial do treinador. Ficar um tempinho sem fazer gol é sempre muito ruim. Dá aquela ansiedade, você já começa a ficar um pouco nervoso e isso acaba te atrapalhando. Mas eu sempre falo, a gente é rodeado de pessoas boas que falam coisas boas pra gente ter sempre a cabeça tranquila.
O Uruguai tem a segunda pior defesa das eliminatórias. Nesse quesito, só está na frente da Bolívia, a última colocada na tabela. Está aí uma boa oportunidade para os atacantes brasileiros voltarem a marcar. A CBF divulgou agora há pouco a convocação do zagueiro Adrielson do Botafogo. A comissão técnica da seleção decidiu chamá-lo devido à lesão do também zagueiro Nino do Fluminense. Amanhã o Esporte Espetacular estreia uma série sobre o esporte na terceira idade. Amanhã é dia dos professores. Uma pesquisa revelou que estudantes e pais de alunos têm um alto nível de confiança no trabalho desempenhado pelos educadores brasileiros. Nada do que foi será. Pode não parecer, mas é dia de revisão do conteúdo. A aula com música e brincadeira é do professor Moisés, que trabalha nesta escola em Bangu, na zona oeste do Rio. Eu não sabia ler. Aí o Moisés, tipo assim, ele mudou o negócio, ele mudou. O que eu não sabia ler, eu aprendi em questão de dias. Muitas crianças faltavam. Aí, quando entrou ele, muitas crianças voltaram. Ele ensina muito bem, ele transforma as crianças bem. Na hora ali, a gente se vê mudando vidas. Não é aquela perspectiva de daqui a algum tempo eu mudarei. Não, a gente está vendo ali, em loco mesmo, a coisa acontecendo, a magia acontecendo em sala de aula. Isso é muito importante. Ser professor, e mais ainda, ser professor no Brasil, não é tarefa simples. Mas mesmo com tantos desafios, essa profissão continua ocupando um lugar fundamental na vida dos alunos e das famílias dos estudantes no país. Importância que foi medida por uma pesquisa. 9 em cada 10 estudantes confiam em seus professores. E 87% os enxergam como exemplos positivos. E as famílias também reconhecem o valor desses profissionais. 72% dos responsáveis contam com os educadores para a formação dos filhos. Eu lembro dos meus professores com muito carinho. Eu sei que ela vai lembrar da escola, do professor Moisés, dos outros professores daqui, para a vida toda com muito carinho, admiração e respeito. Pode começar? Sim! Memórias. A professora Elzir também coleciona muitas delas ao longo de quase 50 anos de magistério. É uma profissão, assim, muito sacrificante, mas ao mesmo tempo muito emocionante, muito gratificante. Se eu nascesse de novo, eu seria professora de novo.